A paz do Senhor Jesus seja contigo. Para mim é um grande prazer poder falar com você, compartilhar com você um assunto bem necessário, bem importante, que é a salvação. Um assunto muito precioso. Então, falando sobre salvação, existem muitos conceitos errados sobre salvação. Por quê? Por falta de leitura da Bíblia. Poucos lê a Bíblia da forma que devia ler. A Bíblia geralmente é um livro que mais assim fica como um enfeite na casa, às vezes até aberta, e na casa de muitos fica até lá no fundo do baú, né? Poucos sabem o que é baú, né? Hoje em dia. Então existem aí os conceitos errados. Por exemplo, muitas pessoas pensam que ninguém se salva. Pensa que a vida é só isso aqui, morreu, vira cinza e acabou, vira pó e nada mais. Não acredita que há o espírito, né? Que cada pessoa é um espírito que habita em um corpo. E não acredita também que vai haver a ressurreição no dia da próxima vinda de Jesus. Então, há essas pessoas que não acreditam, né? Para eles, morreu, acabou, não existe mais nada. Então, a pessoa pode viver do jeito que quiser aqui, ou bom ou mal, que não vai acrescentar nada. Ninguém vai sofrer depois e ninguém vai desfrutar também por renunciar coisas erradas nessa vida. E há aqueles que pensam que todos se salvam independente da forma que eles viverem aqui na terra, que Deus é Pai e ama todos e todos podem viver da forma que quiser, que é a salvação para todos. É um pensamento. Pessoas têm seus pensamentos. Fazer o quê? Cada um tem seus pensamentos. E tem aqueles que pensam que a maioria se salva. Somente aqueles bárbaros, aqueles que praticam crimes cruéis mesmo, esses ficam de fora. Mas os demais, todos serão salvos. Há esse pensamento. Agora, o que a Bíblia diz sobre salvação? É aí que nós temos que analisar. O que as pessoas pensam não altera nada. Agora, o que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia diz que todos precisam de salvação. Todos precisam de salvação. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso precisa de salvação, precisa buscar. Precisa se arrepender, se converter, mudar de atitude para poder ter a salvação. A Bíblia diz também que a salvação é pela graça, por meio da fé. Quer dizer, tanto o mendigo, o pobre, o rico tem a mesma oportunidade, porque não precisa pagar, né? Nós temos um texto lá, escrito pelo profeta Isaías, capítulo 55, verso 1, que diz, né? Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tende dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, pão e leite. Aqui é uma linguagem figurativa, né? Pão e leite, no sentido espiritual. Comprar sem dinheiro e sem preço. O que mais a Bíblia diz sobre salvação? Diz que a salvação, ela só existe um caminho que garante a salvação, que é Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, pregando, ele disse:
porque também debaixo do céu, na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, mas unicamente no nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, derramou seu sangue tão precioso ali e ressuscitou. Então só há um caminho, Jesus Cristo é o caminho. O que mais a Bíblia diz sobre salvação? Jesus diz que o caminho da salvação é estreito e poucos são os que salvam. Enquanto que os pensamentos dos homens é que todos se salvam, outros pensam que a maioria se salva, a Bíblia diz que poucos se salvam. E em quem nós devemos crer? No pensamento das pessoas ou no que a Bíblia diz que é o que for escrito pelos profetas, pelos apóstolos e o que Jesus falou? Por exemplo, Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, por que mesmo Deus querendo que todos sejam salvos, Jesus diz que poucos se salvará? Por quê? Porque as pessoas preferem andar no caminho largo. E o final do caminho largo é a perdição. Aquele que anda no caminho estreito, o final do caminho estreito, que é o dia da morte, o anjo vem e leva a pessoa que estava no caminho estreito para o paraíso celestial. E o que anda no caminho largo, a injustiça vem e leva ele para o lugar da perdição eterna, do sofrimento. Então, é preciso que nós estejamos atentos. Finalizando, eu quero mostrar aqui um texto, que Jesus diz também como garantia que existe salvação. Quando Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha aí. Eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Olha aí, vida eterna é salvação. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem mais deu, é maior do que todos. Então Deus, com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, nos sustenta. E ninguém pode nos arrancar da mão de Deus. E nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, temos a garantia da vida eterna. Amém? Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê, todos os dias, fé suficiente para você andar, para nós andarmos no caminho estreito. Amém? Porque quem vive na dúvida não consegue andar no caminho estreito, mas quem anda pela fé consegue andar no caminho estreito, que é o caminho da salvação, da vida eterna. Deus te abençoe e te guarde. Amém?